Bom dia. Nós vamos ver a sequência de números inteiros com relação à comparação e ordenação de números inteiros relativos e adição e subtração com números inteiros relativos. Então, no primeiro quesito nós tem alguns números aqui. Você vai colocar quais números inteiros negativos. Quais são os números inteiros negativos? Aí você coloca. Lembrando que os números inteiros negativos você tem que colocar o número com o sinal, certo? Se esquecer o sinal fica errado. Quais os números inteiros positivos? Já os números positivos não é obrigatório você colocar o sinal. Se colocar ou não, fica certo. Letra C. Coloque os números em ordem crescente. A ordem crescente é do número menor para o maior. Na letra D, coloque os números em ordem decrescente. A ordem decrescente você vai colocar do número maior para o menor, certo? Todos esses aqui. Primeiro, na ordem crescente, coloca do menor para o maior. E na ordem decrescente, você coloca do maior para o menor, certo? Segundo quesito. Qual é o número inteiro que não é positivo nem negativo? Aí nós temos na tabela, na reta numérica, né, um número inteiro que ele não tem sinal, nem positivo e nem negativo. Aí você vai destacar ele aí. Terceiro, quais das seguintes sentenças são verdadeiras e quais são falsas? Então você vai colocar V para verdadeira e F para falsa, certo? Aqui. Quais das sentenças são verdadeiras e quais são falsas? Então você vai colocar V maiúsculo para verdadeira e F para falsa, certo? Lembrando que quando o sinal é positivo, não é obrigatório você colocar. Já se o sinal for negativo, então é obrigatório você colocar. Tem um exemplo aqui, coloquei mais 10 é igual a 10. Aqui não tem sinal, mas esse sinal seria positivo, certo? Colocar. Se não colocar, também fica certo. Se eu tenho menos 10, então vai ser igual a menos 10. Se eu não colocar o sinal, então estou dizendo que é positivo. Então vai ficar diferente de um número que é negativo. Como um exemplo aqui, ó. Menos 10 é diferente de menos 20, desculpa, é diferente de 20 que não tem sinal. Então, se não tem sinal aqui, é positivo. Então, aqui estaria errado, certo? Essa igualdade. Então, é uma desigualdade. Por isso tem aqui traçando. É diferente. Menos 20 é diferente de mais 20. Quando não tem sinal, então ele é positivo. Então, quando o número for negativo, você for comparar, um número negativo tem que ser ele mesmo, também com o mesmo sinal. Certo? Próximo. As temperaturas acima de 0 grau, são representadas por números positivos. E as temperaturas abaixo de 0 graus Celsius por números negativos. Represente a seguir situação com números inteiros relativos. Letra A. 5 graus acima de 0. Então, você vai colocar o número com o sinal ou positivo ou negativo, certo? 3 graus abaixo de 0. Aí você vai colocar o sinal positivo ou negativo e o número. 9 graus abaixo de 0 e 15 graus acima de 0. Então, você vai colocar o sinal positivo ou negativo com o número seguinte. No quinto quesito, escreva os números inteiros, compreendidos entre 1 e 7, menos 3 e 3, menos 6 e menos 1, menos 4 e 1. Aqui eu tenho uns exemplos aqui.
Número compreendido entre 2 e 10. Então, quem é que está entre 2 e 10? 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Né? É maior do que 2, o 3. E é menor do que 10, então vai até o 9. Aqui são entre números positivos. Entre números negativos, compreendidos entre menos 10 e menos 6. Então, quem são eles? Entre menos 10, o número é maior do que menos 10. Então, vai ser quem? Menos 9, menos 8 e menos 7, que é entre menos 6. Então, aqui vai ser menos 9, menos 8 e menos 7, certo? Então, você pode observar na reta numérica, prestar atenção quando for representar esses números, principalmente os negativos, que às vezes acaba se atrapalhando. Preste atenção direito para representar corretamente. Sexto, escreva em Z o antecessor e o sucessor dos números. Então, você vai colocar o antecessor inteiro de mais 6. Quem é que vem antes de mais 6 e o que vem depois. Aí você coloca um número e o outro, certo? Por exemplo, aqui. Quem é o antecessor e o sucessor de 9? O antecessor é 8, subtrai 1. E o sucessor de 9 é 10, vai ser mais 1. Né? O antecessor, você tem o número n menos 1, que seria 10 menos 1 dá 8. E o sucessor seria n mais 1. Nos negativos, eu tenho menos 9. Então, quem é o antecessor de menos 9? Menos 10. Né? É o que está mais longe do zero, é o antecessor. E o sucessor de menos 9? Menos 8, é o que vai estar mais próximo do zero do que o 9. Somou com 1 aqui, dá menos 8. Aqui, soma com 1, subtrai 1, dá menos 10. Aqui eu vou somar com 1, aí dá menos 8. E aqui eu vou subtrair 1, então fica menos 10. Na outra questão, nós vamos fazer o seguinte. Utilizando os símbolos de maior que e menor que, compare os números abaixo. Então, nós temos um número aqui e você vai colocar, por exemplo, coloca a letra A, se é maior que ou menor que. Coloca o símbolo, certo? Mais 1 e menos 10, mais 20 e 0, menos 15 e menos 12, menos 5 e 0, menos 298 e menos 289, e mais 18 e mais 10. Então, nós temos o seguinte, todo número positivo, né, é maior do que qualquer número negativo. Todo número positivo é maior do que qualquer número negativo. E os números negativos, quanto mais ele estiver distante do zero, menor será o seu valor. Né? No caso do número negativo, quanto mais distante ele estiver do zero, menor é o valor dele. Por exemplo, menos 5 é menor do que menos 4. Está mais distante do zero do que o 4. Já os positivos, quanto mais distante estiver do zero, maior vai ser o seu valor. Por exemplo, 6 é maior do que 1. Ele está mais longe do zero do que 1. Os negativos são o contrário. Né? Por exemplo, menos 5 e 1, menos 5 é menor do que 1, porque está mais longe do zero. O 1 está mais próximo do zero, então ele é maior. Certo? Aqui você no sétimo você vai colocar o sinal de maior que ou menor que, comparando esses números. Observe na reta numérica como seria a posição de cada um, para colocar maior que ou menor que. Vai colocar a letra e apenas o símbolo. Alguns se apressam e vão direto para responder a atividade, né? E acabam sem saber fazer, faz tudo errado, né? Então, estou corrigindo e se tiver muita coisa errada, eu vou devolver para fazer novamente, para entregar no outro dia. Aí vai ter que acelerar um pouco, né?
Então façam com cuidado, preste atenção, vejam o primeiro vídeo, dê uma olhada na apostila para depois responder as atividades corretamente. Então aqui nós temos o seguinte: quando os números tiverem o mesmo sinal, então você vai fazer o seguinte, você vai somar, certo? Aqui, ó. Quando eles tiverem o mesmo sinal, aqui, mais 12 com mais 8, soma, dá mais 20. Se eles tiverem sinais diferentes, o que é que você vai fazer? Você vai subtrair e colocar o sinal do número que tiver o número maior em módulo. Quem é? O menos 12. Então, o sinal vai ser negativo. Certo? Então, se o sinal for igual, soma e repete o mesmo sinal. Se o sinal for diferente, você vai subtrair e colocar o sinal do número que for maior em módulo. Outro exemplo, menos 12 com mais e menos 8. Os números são o quê? Iguais. Então, o que é que você vai fazer? Você vai somar e repetir o mesmo sinal. Como o sinal agora é negativo, então é obrigatório você colocar, certo? Se você não colocar, fica errado. Aqui, quando é com zero, o zero somado ou subtraído de qualquer número vai ser igual ao próprio número. Coloca o número com o sinal que ele está. Aqui, mais 5 com mais e menos 0 dá mais 5. 0 mais e menos 8. O resultado, menos 8. Aqui o 5, se você não colocar o sinal, está certo. Já o 8, se esquecer o sinal negativo, fica errado. Certo? Então, quando o número somar ou subtrair com 0, você coloca o próprio número com o seu respectivo sinal. Aqui, menos 13 com mais 13. Os sinais são diferentes. Então, você vai subtrair. Como os números são iguais e opostos, né? Então, o resultado vai ser 0. Certo? Então, quando você tiver dois números iguais com o sinal trocado, um menos e o outro mais, ou o outro mais e o outro menos, o resultado vai ser 0. Menos 18 com mais 8. Sinal diferente aqui os dois também. Né? Subtrai 18 menos 8, 10. E coloca o sinal do número maior, que no caso aqui é negativo. Aí coloca o sinal negativo. Sinal do número maior. Certo? Então, se os números tiverem o mesmo sinal, soma, repete o mesmo sinal. Se tiver sinal diferente, você vai subtrair e colocar o sinal do número maior. Sinal igual, soma, repete o mesmo sinal. Se o sinal for negativo, você coloca o sinal. Se forem números somados com 0 ou subtraído de 0, você coloca o próprio número com o seu respectivo sinal. Se forem números opostos, o resultado é 0, certo? Ou seja, o número foi igual com sinal trocado, o resultado vai ser sempre 0. Quando os números tiverem sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do número maior em módulo. 18 é maior do que 8, então o sinal fica negativo. Então não pode esquecer quando você tiver esse sinal negativo. Certo? Então, a atividade é essa, vocês vão observar o vídeo e a apostila, que tem algumas questões resolvidas na apostila. Aí depois você responde as atividades. Aí só precisa colocar o resultado, não precisa copiar a questão não. Aí procure colocar bem visível, sem rasura, para ficar mais fácil para a correção. Bom dia.